Sejam todos bem-vindos ao GêniosCast, o podcast da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com um convidado de peso, que fala um pouco sobre comunicação e oratória. Até fiz uma abertura ali anterior, falei como medida de lead, uma translúcida impoluta justiça. Eu só lembro das peças que eu lia do Dr. Virinha, muito boa. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, o nosso podcast que conecta mentes brilhantes com propósitos transformadores. Então nós trouxemos aqui ninguém mais, ninguém menos que Gabriel Tavares, que é natural de São José do Rio Preto. Ele pediu para não esquecer essa informação, muito importante, interior de São Paulo, né? Ele é advogado de negócios, gestor da Leaders School, líder do SAL Movement e especialista em oratória e comunicação. E hoje a gente vai descobrir por que comunicação é tão importante para você crescer na vida. Eu acho que foi por isso que eu não virei milionário, sabe? Não me comunico bem. Gabriel tem uma missão clara de desenvolver pessoas físicas e jurídicas por meio do conhecimento, da inovação e principalmente da comunicação, que é o que ele faz agora. O cara vive me corrigindo ali no Instagram, meu irmão. Mas é pro meu bem, Entendo que é pro meu bem. Sua trajetória começou de forma pouco convencional, foram 6 anos servindo o Exército Brasileiro, período em que casou, se formou e depois de ser aprovado na OAB, decidiu trilhar o caminho da advocacia. Hoje, além de atuar juridicamente, hoje não atua mais juridicamente, né? Pouquinho, mas se você tiver de vez em quando ele nos socorre aqui. Com empresa, ele lidera projetos educacionais e de transformação pessoal, casado e pai de 2 princesas. Gabriel também canta e toca na igreja do MIR do Moriá, que é o Ministério Internacional da Restauração. Né? Já fui lá, vi ele cantando, ele canta bem. E segundo ele mesmo, gamer jamais. Então, o pessoal que veio aqui é sério, é empreendedor, de fato, né? Gamer jamais. Bom, no papo de hoje nós vamos mergulhar num tema especial e cada vez mais valioso do mercado, a comunicação. Esse tema, Gabriel, isso aí é um negócio que eu trabalho com consultoria há muito tempo e eu vejo que eu pensei que eu tinha uma comunicação ruim, mas às vezes quando a gente vai em alguns lugares, a comunicação ela é inexistente. Hoje nós tivemos um problema aqui que foi assim, só porque você não colocou que deveria ser feito lá, mandamos para um parceiro nosso aí, mas tu não colocou que deveria ser feito, mas estava tudo claro que deveria ser aquilo ali, não foi feito. Opa. Não foi feito. E aí eu digo assim, olha, eu sempre falo para mim, quando se trata de operacional, você tem que dizer o óbvio. Diga o óbvio, você tem que dizer. Mas, meu amigo, para começar, primeiro se apresente melhor para a nossa audiência. E como alguém que serviu ao Exército por 6 anos, como foi que você foi parar no direito e agora na educação e comunicação? Conta essa trajetória. Caramba. Aí. Vai por parte. Meu amigo, tudo bem? Prazer. Primeiramente, um privilégio gigante estar aqui na Lugênios, a maior software house da Amazônia. Da Amazônia, quiçá do Brasil e do mundo. Quiçá do Brasil e do mundo. Vale do Silício da Amazônia. Quem sabe não transforma um Vale do Silício aqui na... Olha aí, ó. Tô te falando. Tem umas ideias aí já para isso. Vamos lá. Meu irmão, que legal, prazer. Essa abertura aí, impressionante. Quase me emocionei aqui você falando, viu? Tô te falando. Mas encontrar o eixo, a conexão entre o Exército e o que eu tô fazendo hoje, tem muita coisa no meio do caminho aí. Tem muita estrada aí. Tem, mas é muito legal, porque eu costumo falar que o Exército ele foi uma escola para mim, né? Uhum. Eu vinha de uma vida assim que não tinha nada a ver com aquilo que eu fiz lá dentro. E lá eu aprendi muita coisa, desde, como a gente estava brincando aqui anteriormente, desde capinar, pintar guia, até liderar pessoas, saber me comunicar com pessoas diferentes, com cargos diferentes, respeitar a hierarquia, a disciplina. Então, para mim, isso foi de suma importância. E dentro do Exército, eu começo a fazer a faculdade de Direito. Nunca tinha, na realidade, pisado dentro de um escritório de advocacia. Mas ali, naquele momento de escolha, né, com 19, 20 anos, a gente tem que tomar uma decisão e é sempre assim, humanas ou exatas. O meu era humanas. E dentro de humanas, o que eu mais achava que seria legal ali seria o Direito. Fiz, gostei muito, um curso fantástico. Antes de me formar, eu passo na OAB, então eu poderia ficar ali no Exército durante 8 anos, eu passei na OAB antes, acabei saindo do Exército. E é engraçado porque eu saio ali, tenho a despedida do Exército no dia 9 de março de 2020, se eu não me engano. E saio e começo ali, passo 10 dias indo em palestras, em eventos da OAB e tudo mais. Dia 19 de março de 2020, o João Dória, então governador de São Paulo, ele fecha o estado de São Paulo com a pandemia. Nossa. E eu fico sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Isso lá em São Paulo, na capital, né? Passei 20 anos morando lá, depois de ter ido de Rio Preto para lá. E aí eu retorno, eu já casado, só eu e minha esposa, a gente não tinha as filhinhas ainda. A gente volta para Rio Preto. Volto, fico ali em torno de 8 meses em Rio Preto até decidir vir para Santarém. Né? E para contextualizar, minha esposa é paraense, é por isso, a gente não veio aqui aleatório escolher um pontinho no mapa. Caraca, sai de São José do Rio Preto. Mais próximo ali do
Minha avó fala que é o finzinho do mapa. Nossa, tá quase no finzinho do mapa já. Então ela, paraense, nós casamos e nos conhecemos lá em São Paulo. E já ali em Rio Preto, nesse período de 8 meses que nós ficamos, nasceram as nossas 2 filhas praticamente, né? Elas têm 1 ano de diferença. Então lá em São Paulo nasce a primeira, em Rio Preto nasce a segunda, Ana Catarina. E ali começa um movimento muito difícil da nossa vida, um momento muito difícil da nossa vida. Onde, cara, fiquei desempregado, dificuldade financeira muito grande. Pandemia rolando. A pandemia ainda, nesse momento lá já em Rio Preto, estava querendo acabar, mas muita coisa ainda estava bem incipiente aquele retorno para o presencial, né? Então, eu com pouca experiência na advocacia na época, com muita dificuldade de encontrar um emprego e crendo ali que foi, na verdade, um propósito do Senhor para a gente vir. Porque quando a minha esposa falou, vamos para Santarém, eu falei, não vou para lá de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vou. Eu tinha vindo aqui em 2019 visitar, né? E agora tu não quer mais ir embora agora? Agora eu que não quero ir embora. Ela foi, inclusive, agora para São Paulo fazer um curso e eu não saio daqui, não. E aí, assim, a gente vem para cá e eu venho como advogado. Inclusive, cara, muito legal a gente estar gravando esse podcast aqui, porque o meu primeiro emprego, minha primeira oportunidade de emprego aqui em Santarém foi nesse prédio, no andar de cima, literalmente aqui com o Dr. Andrade. Tenho uma honra de ter trabalhado com ele, privilégio gente gigante. Boa, nosso vizinho. Muito gente boa, muito gente boa. Um abraço para ele se ele assistir esse podcast. E depois pague os dividendos aí, que muitas pessoas vão lhe procurar. Faço questão de honrar ele, porque me ensinou muito, não só na advocacia, mas na vida. E aqui eu aprendi, cara, é engraçado uma história. Eu cheguei com ele para trazer o meu currículo, ele conhecia o meu sogro, né? E, vai lá marcar uma entrevista com você lá. Eu atualizei o LinkedIn, fiz um currículo, imprimi, tudo bonitinho, coloquei as informações, cheguei para conversar com ele. Já tinha tentado ir em um monte de escritório e não consegui nenhuma entrevista de emprego. Aí com ele marcou, falei, cara, que legal, eu tenho que arrebentar nessa daí para pegar esse emprego com 2 bebezinhas, leite e fralda para comprar. Não posso vacilar. Aluguel para pagar, não. E aí eu venho com ele, entro, não, vamos lá, pode entrar ali com ele, deixei o meu currículo na mão dele, ele pegou, jogou de lado, falou assim, então, Gabriel, aqui a gente funciona assim e tal, eu trabalho dessa forma, tem esses processos, você pode sentar aqui se você quiser, não sei o que lá. Eu falei, como assim? Tá contratado. Você não vai me entrevistar? Não vai? Não, pode vir, pode sentar aí. Ele é desse jeito, cara. Senta aí, vamos lá, a gente dá um jeito, a gente vai conseguindo. E foi muito legal. Ali eu comecei minha trajetória aqui em Santarém, na advocacia. Dali eu saí, comecei a trabalhar com direito agrário, algo que eu também nunca tinha feito. Dali eu me tornei sócio de uma academia. Eu lembro dessa que hoje é o Zenf. Trabalhei com consórcio, vendendo consórcio, com o meu irmãozão também, o William. Fui para dentro de uma concessionária também, algo que eu nunca tinha feito. Dali eu parti para trabalhar com... fez muita coisa, cara. Sapatinho, né? Sapatinho de luxo. Fui para o escritório do Sapatinho ali com o pastor Cristiano, outra pessoa fantástica, cara. Tive o privilégio de trabalhar. Resumo, a tua carteira já tá toda bichada, né? Basicamente, eu fui tentando todos os ramos que desse certo. Cara, todo esse caminho, Sapatinho, Apollo Air, trouxemos aqui para Santarém, até chegar ali na Leaders School. Conheci o Paulo Afonso, o Renan Lobo, pessoas que a gente se conectou desde o princípio e vão muito de encontro ao que eu tenho como propósito. E hoje, trabalhando lá na Leaders, falando muito sobre liderança, inteligência emocional. Hoje não, né, mas há um tempo já começamos esse projeto para falar sobre oratória, comunicação e tem dado muito certo, graças a Deus. Muito show o trabalho que a Líderes faz ali, né, com as crianças. Muito legal, cara. Nossa, é um privilégio, na verdade. Quem dera se eu tivesse... Quem dera se eu tivesse comido todas as proteínas necessárias que uma criança precisava, primeiro. Bebido todos os litros de água que precisava. Porque eu sempre digo assim, não tem como, às vezes, a gente competir com o cara que tá lá na Mackenzie, que tinha as calorias necessárias. Sim. Já tá aprovado pela ciência. Só isso daí já tava suficiente, né? Ali eles estão realmente, cara, ver crianças a partir de 3 anos de idade aprender inglês, liderança. Que é o que todo mundo pensa que nós somos uma escola de inglês, né? Mas somos uma escola de liderança, inteligência emocional e inglês. Então, eles aprendem sobre liderança, sobre inteligência emocional e dinâmicas de interação. Nossa, é fantástico. A gente postou esses dias, né? Essa semana eles estão no mês da criatividade, essa semana tiveram o pitch de vendas dos produtos deles ali com sucata. Cara, sensacional ver as ideias. O João Adib fala assim que eu não criei meu filho, eu treinei, né? É mais ou menos o que a Líder faz, né? Tá treinando os caras, porque... Bom, Gabriel, então assim, para a gente começar a falar sobre comunicação, que eu acho que é o tema principal dessa nossa conversa, e é algo que eu gosto muito, é 2 coisas que eu estudo por curiosidade, a inteligência emocional e comunicação. Sim. Apesar de que minha comunicação não é tão boa, mas eu vou resolver isso daí. É intencional, né? Então gera engajamento. Para se conectar com o meu público, eu tenho que falar errado mesmo. É o rapport. E aí, mas eu vou resolver isso aí indo lá, né? Vou marcar, se você quiser. Sim. E aí eu quero saber o que é comunicação de fato. Vamos lá, me explica legal. Só disso. Esse é um tema, para quem não sabe, nós temos feito uma série de
turmas de imersão lá na Leaders em oratória e comunicação. E um dos pontos que a gente fala na imersão é a diferença entre comunicação e oratória, né? Porque oratória, a maioria das pessoas sabem, que é a arte de falar em público, né? Falar bem, ter uma boa dicção. Só que a comunicação, tem muita gente que acha que é isso mesmo também. É só falar, eu me apresentar bem. Falou bem. Ou então acha que é a comunicação digital, algo assim. Só que a comunicação é toda e qualquer mensagem que você transmite. Então, olha, nós estamos aqui com um traje mais formal. Eu estou comunicando. Se eu tivesse aqui de regata, de bermuda, de chinelo, eu estaria comunicando outra coisa, sem falar nada. Então, comunicação é a mensagem que você manda antes de a sua boca falar alguma coisa. Então, cara, tudo. O perfume que eu estou usando comunica, a música que está no ambiente, ela comunica, o carro que eu estou usando comunica, enfim, os sons as feições comunicam. Então, tem as microexpressões, né? Que hoje a inteligência artificial está começando a pegar isso também. E tudo isso comunica, mesmo antes de eu falar. Então é isso que eu preciso sempre deixar claro, assim, você precisa ser intencional na sua comunicação. Você tem que saber, aquela frase do escritor do Pequeno Príncipe, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então eu preciso saber qual resultado que eu quero obter com aquela minha comunicação. Eu quero passar qual imagem para o meu receptor ali. E eu preciso ser intencional nisso. Isso que é basicamente a comunicação. Qualquer mensagem que você transmite. Existe um emissor, um receptor. Existe. E aí um ruído no meio dela. Esse é o ponto que a gente também bate sempre ali com eles. Para ser claro na sua mensagem, você tem que identificar os ruídos na comunicação. Né? Isso aí que fragiliza muito. Né? Bom, e por que a comunicação hoje é uma das habilidades número 1 no mundo dos negócios? E por que é até mais importante hoje do que o conhecimento técnico, conhecimento numa boa comunicação, uma boa oratória. Legal. A comunicação, como tu explicou, como um todo, né? Que eu comunico com o meu corpo, com o meu jeito, com minhas vestes, e a oratória. Sim, isso também conta, né? O cara demais. Contando uma história bonita, você cai, que é uma beleza. Demais. A gente estava conversando anteriormente aqui, né? Tem o livro do Inteligência Emocional, Daniel Goleman, Sim, que inclusive o que eu li foi o do Ismael, foi o seu, né? Foi. E foi engraçado, porque eu lia ele com comentários, é a versão comentada, né? A versão comentada. Versão anotada, Poucas Ismael pessoas Basílio. têm. Aí eu li ali e li os comentários. Inclusive foi uma coisa que eu esqueci de falar, que eu gosto que a pessoa que lê os livros também comente, faça... Pois eu não comentei, mas eu grifei. Depois você vê meus grifos lá, com grifos de Gabriel. Porque eu prestei um livro para 4 pessoas, e todas comentaram que foi o Homem Mais Rico da Babilônia. Que legal. Aí tem comentário de 4 pessoas e fica um negócio rico, sabe? Caraca, porque o cara tem uma percepção... livro só dos comentários, é verdade. Teve uma percepção que eu não tive. Sensacional. E tem uma pesquisa também. Esse livro ele fala muito sobre isso, né? Sobre comunicação, essa intencionalidade. Mas tem também a pesquisa, que nós também estávamos comentando, do Dale Carnegie, fala sobre a comunicação e a técnica, né? Então as pessoas que ascendem mais rápido nas empresas são as que se comunicam melhor, não necessariamente as que são mais técnicas. E o porquê disso? Porque eu consigo tomar decisões mais rápido, consigo improvisar mais rápido. Isso para o cargo de liderança é assim, fantástico, né? E eu não me prendo somente àquela questão técnica, eu tenho uma flexibilidade de poder aprender outras coisas, ser versátil, e isso tudo é na comunicação. Então eu preciso de alguém que se comunique com diversos segmentos da minha empresa. Não só com marketing, não só com financeiro, não só com comercial. Cara, se o cara só sabe falar do financeiro, ele não vai conseguir ser alguém que vai falar com marketing também. Então eu preciso saber me comunicar bem, adaptar essa minha fala também. Isso, cara, eu preciso saber qual tom de voz que eu estou usando, qual sistema representacional que você usa ali, se mais visual, se mais auditivo, se mais sinestésico. E isso é uma habilidade que só quem busca aperfeiçoar na comunicação. Talvez você até me pergunte aí também se isso é aprendido. Então deixa para depois, ou senão eu já falo agora mesmo, porque não, é aprendido. É a próxima pergunta que eu queria saber, mesmo. se isso é um dom. Cara, existe sim as pessoas que têm mais facilidade, né? Mas é totalmente aprendido. Você pode se dedicar e aprender e conseguir se aperfeiçoar. Eu tenho chance, ó. Então, com certeza, todo mundo, cara. Nós temos visto assim, estamos indo para a 7ª turma de oratória agora lá na Leaders, uma imersão de 6 horas. E tem muita gente que entra em contato e fala, mas 6 horas, dá tempo de mudar alguma coisa? Então, cara, até tô brincando lá agora sobre isso. Falo, ó, vem que se não gostar nas primeiras 3 horas, a gente devolve o seu dinheiro. Se não tiver alguma mudança nas primeiras 3 horas, a gente devolve o dinheiro da inscrição. Pô, legal. Porque a maioria das turmas sai ali no primeiro dia das 3 horas, ou então no primeiro intervalo do que é o dia inteiro, 3 horas, fala, meu Deus do céu, cara, que transformação. O gerar de consciência ali sobre vícios de linguagem, sobre a linguagem corporal, que é algo também assim, que tem um contexto muito grande para a gente poder falar sobre linguagem corporal. O quanto que ela comunica, o quanto que ela fala antes de eu falar alguma coisa também. Tem até um gráfico que a gente usa na aula, né? Que uma pesquisa feita, 55% da nossa comunicação ela é linguagem corporal.
É verdade. 38% é tom de voz. E 7% são as minhas palavras. É o conteúdo em si. E o que a gente se prepara? O conteúdo. O conteúdo. Eu todinho. Eu preparo só o conteúdo, só que eu dou esse exemplo. Se eu falar assim pra você, baixar aqui meus ombros e falar assim, eu sou forte. Você acredita em mim? É difícil. Por quê? Por causa da tua postura. E o que mais? Do teu jeito. O tom de voz. O tom de voz. Se eu mudar pra você falar, eu sou forte, com certeza você vai acreditar. Já até impôs medo, né? Assim, já acho que ele é com forte. medo. Eu não vou desafiar ele. Pra descobrir se ele é ou não. Mas é isso. Meu tom de voz e a minha linguagem corporal, elas comunicam muito mais que o meu conteúdo. Eu até falo para os alunos que elas dão luz para as palavras. Não é que só esse 7% não é importante. Não é isso. É importante. Sim. Mas a minha linguagem corporal e o tom de voz, elas dão luz para essas palavras, para esse conteúdo. Ou elas vão gerar um ruído muito grande que o que eu vou estar falando não faz sentido algum. Eu dou exemplo para eles dos meus professores de direito. Tinha alguns que chegavam com aquele currículo maravilhoso, cara, escritor de doutrina tal, juiz federal não sei aonde, ministro não sei o que lá. Chegava com um currículo maravilhoso e a gente ficava assim, nossa, a gente vai ter aula com um cara famoso. Uma aula péssima, porque ele tinha muito conteúdo. Mas ele não gerava conexão, não gerava rapport ali com os alunos. Parecia que estava dando aula no mestrado e a gente estava na faculdade. Não tinha o tom de voz, não tinha a linguagem corporal, enchia a lousa de informações, você tinha que copiar e aí no final você fazia aquilo para passar na prova, mas não gerava aquele entusiasmo de aprender. Você, como professor universitário também, sabe quanto que é difícil ter essa conexão, né? É difícil. Não, eu até falando assim, para te dar um diagnóstico mesmo sobre mim, tá? Aqui. Vamos fazer essa análise. Eu aprendo as coisas da forma mais complexa. Então, tipo assim, eu não gosto de fazer a fórmula matemática, eu sou formado em contabilidade, né? Muito cálculo, tudo, mas eu não gostava de ficar resolvendo fórmula. Eu gostava de saber por que eu resolvo essa fórmula. Então, eu ia lá no livro, lá na introdução, na didática mesmo do assunto, e estudava e aprendia, e depois que eu aprendia ficava fácil de eu resolver a fórmula. E eu quero explicar as coisas para as pessoas da mesma forma que eu aprendo. Tipo, eu fui explicar para o Thiago o que era a taxa básica. Não, foi... por que a Selic sobe em relação ao IPCA? Cara, eu comecei explicando de índice para ele, como que compõe a cesta, quantos itens são... Eu te perguntei esses dias, né, que era o FPA lá, né? Isso. Não, a explicação top assim, mas ela é muito técnica mesmo. Sim, aí nem todo mundo gosta. As pessoas querem um conteúdo assim mais, como tu falou assim, mais didático para a área deles, que eles entendam, né? Tipo assim, até quando eu tava gravando conteúdo com o Tomás, ele dizia, cara, tu não pode falar assim, muito técnico, tem que falar de uma forma simples, mas não tem como explicar e conecta. De uma forma. Teve um aluno que ele chegou com a gente lá na imersão e ele preocupado em tirar o R do sotaque dele, do Mato Grosso, e eu também, por ser do interior de São Paulo, tenho o R do Porto, interior de São Paulo, E ele, Gabriel, tem que tirar isso aqui. Eu falei, não precisa tirar. Você precisa aprender as bases da comunicação e da oratória que tiram a maioria dos ruídos. Desde a linguagem corporal, os vícios de linguagem, tem muito o tal do o né, algumas travas ali. Mas o R é a identidade dele. É o que conecta ele, é o que faz ele ser diferenciado. Isso. Então, pode ver o Pablo Marçal, ele faz questão de ter aquele sotaque goiano, o outro, Marcos Paulo lá também, eles fazem questão, é até parte do branding deles ali, esse sotaque. E as pessoas ficam preocupadas em preciso tirar, porque não vai... Não, mas isso gera conexão, tem que ter a sua identidade. Sim. Agora, tem que saber com quem você está falando. Eu também falo que antes de saber se comunicar e antes da oratória, tem que vir a escutatória, né? É verdade. A saber escutar, não só ouvindo, mas olhando, analisando o ambiente, com quem eu vou falar, quem é o meu público. Eu não dou a mesma aula para adultos que eu dou para criança, que eu dou para adolescente, tem que ser diferente. O rapport tem que ser diferente, a conexão tem que ser diferente. Então, por exemplo, os nossos treinadores lá na Leaders, eles passam por treinamentos e um dos pontos principais é o rapport, que é essa conexão, o espelhamento ali com as crianças que eles fazem. Então chega a criança, ele não vai mandar a criança ir para a sala de aula ou ficar esperando com a lousa pronta lá. Ele senta no palco, conversa com a criança, fica na mesma altura, olha no olho, faz a criança bater na mão e vai gerando interação com a criança, vai se conectando ao ponto de quando ele precisar exercer autoridade sobre a criança, ela já confia nele. Sim. Eu não posso chegar só impondo e jogando conteúdo. Preciso ter primeiro essa conexão. Para isso, tem que escutar o ambiente, não dá para só sair falando. Saber com quem tu tá se conectando, né? E aí é basicamente isso, né? Tipo, eu aprendo as coisas pela forma mais complexa, eu gosto de saber a didática, a teoria, né? Eu fui pesquisador, eu passei e fui aprovado no meu mestrado com um extraordinário aproveitamento. Olha aí, porque minha tese tinha 280 páginas, mas tipo, se eu for explicar a tese de mestrado para ti, eu vou ter que começar explicando classe de renda, pelo amor de Deus, classificação, antes de chegar na minha tese. Joga no chat para resumir aí para mim. E aí eu fui parar na palestra, assim, tipo, cara, quanto que tu cobra para vir na minha
na minha empresa dar uma palestra. Eu disse, cara, eu sou o pior comunicador, mas assim, vou lá, então não cobro nada. Nunca cobrei, sabia, para dar palestra? É mesmo? Nunca cobrei. Inclusive deu palestra pra gente lá no Deep Summit, né? Nunca cobrei. Eu já ganhei uma vez lá em Manaus. Como eu fui o primeiro cara a falar de nova economia aqui na região norte, no norte inteiro, uma empresa ligou pro meu professor lá da Bia Academy lá em São Paulo e queria que ele palestrasse em Manaus sobre nova economia. Ele falou, cara, não tem como eu sair daqui, é final da pandemia, né, 2022, mas tem um cara aí que fala tal. Inclusive, é um papagaio de pirata meu, fala igualzinho, né? E vocês convidam ele, passou meu número, tudo aí, eles me ligaram e falaram assim, quanto que eu cobrava para fazer palestra? Eu disse, olha, eu não cobro nada para fazer palestra, só não posso gastar meu dinheiro para ir. Ou seja, se eu gastar gasolina, eu quero que vocês... Sim. Aí falou, não, a gente vai pagar o hotel, vai pagar... Poxa, tá... vai pagar a passagem de avião, né? Que era Manaus, pinto no lixo ali já. E já tava bom, daí nós vamos te dar mais 6 mil reais, eu digo, é hoje. Meu Deus do céu. Comprei tudo de sapato, mas foi bacana. E aí eu fui parar de paraquedas nessa questão de palestra, né? Tipo assim, eu dou muito valor pro conteúdo. Eu gosto de dizer o seguinte, cara, o cara parou para me ouvir, eu tenho que ensinar uma coisa legal. Só que a minha palestra não é legal. Né? E aí, o que tu me recomendaria, além de fazer o curso do Gabriel, que eu vou fazer? Pois é o que a gente fala lá, né? Você precisa ter essa conexão. Então, os 2 pontos principais que você deve conhecer, que é o que a gente acabou de falar, que é o rapport, tem que ter essa primeira conexão com o público. Porque uma das grandes virtudes de quem exerce cargo de liderança ou então que precisa falar é o improviso. Nós fazemos uma dinâmica muito legal de improviso lá também na imersão. Porque o improviso é eu chegar ali e, cara, desligou o microfone, o passador desligou... uma criança está chorando, a garrafa caiu, coisas que vão me travar ou vão me dar branco e eu estou com muito conteúdo preparado e aquilo ali pode me atrapalhar. Então, eu preciso estar com o improviso em dia. Ou estou olhando o meu público, está todo mundo muito desanimado, peguei um horário de palestra que a galera está cansada. Geralmente, quando tem muitas palestras seguidas, né, um evento grande, quem pega ali o finalzão, pega a galera já cansada, meio querendo ir no banheiro, querendo tomar um café. Então, você precisa saber ter essa conexão que vai ter que ser com muito mais energia. E a gente fala que para você gerar atenção, que hoje é a briga de todo mundo, no presencial e no digital, que é reter a atenção, você precisa gerar movimento. Né? Então, precisa gerar movimento, e isso a gente ensina lá. Seja movimento de palco, você explorar a amplitude do palco que você tem, ou ter movimento de linguagem corporal mesmo, não ficar uma pessoa parada. Esse movimento vai gerar energia, que é essa conexão. Não só a energia de uhul, tudo bem, mas essa energia de conexão mesmo. E essa conexão vai gerar atenção. Então, eu não posso querer só atenção falando, presta atenção aqui. Não, preciso gerar movimento, que está rolando, chato ficar quebra o padrão, quebra o padrão ali, e eles vão começar a perceber que tem que prestar atenção, isso é muito tom de voz. Então, quando eu falo um pouquinho mais baixo, tendência é que vão prestar mais atenção no que ele vai falar. E quando eu subo o tom lá em cima também, eles regalam o olho ali, precisa ouvir o que esse louco está querendo dizer. Isso é movimento que vai gerar energia, que vai gerar atenção. Aí o que você vai fazer com essa atenção é o seu conteúdo. Mas antes disso, precisa ter esses passos e saber improvisar se a plateia tiver de um jeito ou tiver de outro. E entendendo ali esse rapport que gerou conexão, o seu conteúdo também, se for muito técnico, tem que ser num ambiente preparado para o conteúdo técnico. Senão, é seguir ali uma estrutura mínima de storytelling e conectar eles através da sua história ou daquilo que você vai contar, do produto, da empresa que vai ser apresentada. A gente fala que tem uma estruturazinha mínima ali, que é você ter o personagem, o conflito, o fundo do poço e o topo da montanha, né? Sempre tem que ter a história do Joseph Klimber, né? A trajetória do herói relutante, né? Tem a jornada do herói, né? Então tem muita coisa aí, mas tem que saber assim, eu preciso saber onde eu quero chegar. Sim. Se é uma venda, se é um pitch, ou se eu quero que todo mundo se emocione no final. Preciso saber onde eu quero chegar para traçar essa história. Se eu for só ali no feeling, que é o que acontece com muita gente, você vai conectar com um ou com o outro, mas não vai conectar com toda a plateia. Para isso eu preciso conversar com tom de voz diferente, com palavras diferentes. Caramba, e isso aí é muito importante porque, por exemplo, eu estudei bastante, né? Nos últimos 10 anos eu dediquei minha vida praticamente só a estudar, agora que eu estou querendo ganhar dinheiro, né? Nos últimos anos. E aí, fiz 5 MBA, fiz mestrado, me formei, estudei fora do país algumas vezes, tive a oportunidade de fazer curso, fora os outros cursos que a gente vai fazendo aí, né? Sim. XP Educação, G4, vai fazendo um monte de curso aí, vai agregando no nosso currículo, nem vai somando para nosso currículo acadêmico, né? Mas assim, o que acontece? Tu pega assim, uma pessoa que está ali na rede social que tem um conhecimento menor, isso não é uma crítica, porque eu acho que todo mundo tem que ir para a rede social falar do que é, mas o cara ali tem uma formação ou não tem nenhuma formação, só que ele fala de um negócio ali, e se eu for falar, eu não vou dar conta de falar igual o cara. O cara realmente tem um talento, consegue se comunicar, e esse cara ganha dinheiro na internet
vende curso, Esse consegue é o dilema, treinar... esse é o dilema atual de todo mundo. Consegue treinar empresários, porque assim, se eu for parar para treinar um empresário, é como eu te falei, eu vou ter que voltar lá no plano de conta, explicar o que é o plano de conta, o que é a origem da conta, para explicar o que é uma DRE. E o cara consegue explicar uma DRE ali pro cara... Rapidinho. E eu não consigo, eu não tenho essa habilidade. Eu tenho um amigo que fala, não, a gente tem que ganhar dinheiro, pô, não é possível, tem gente ganhando dinheiro com tigrinho. Não, eu fico assim, eu olho assim, tipo, uma vez eu acho que um dos primeiros caras aqui aí no evento do Marçal foi eu, né? Em 2018 eu fui para São Paulo, ele tinha acabado de chegar em São Paulo ali, e aí eu fui no curso dele, e aí no Método IP, por causa de um amigo, né? Eu disse pra ele, pô, ao invés de tu pagar esse curso, por que tu não comprar um iPhone? Que eu não tinha um iPhone na época. Já era caro, já era uns 4 mil reais, aí 3 mil. Hoje é 15, né? E aí eu fui no curso dele, e aí no final da apresentação, que eu gostei muito do quadro de movimento, mais 200 pessoas ali já naquele curso. Aí eu fui lá e perguntei pra ele assim, pô, eu tenho vontade de fazer conteúdo de finanças na internet. Né, meu? Sempre tive esse sonho. Aí ele falou, e o que tá faltando? Eu falei, é porque eu acho que tem gente com mais conhecimento do que eu, né? Assim, tipo, na época eu tinha só, acho que tava terminando o mestrado. Aí ele falou assim, cara, tu não vai falar pra quem sabe mais, tu vai falar pra quem sabe menos. Uau, E é basicamente isso, fica isso assim... foi algo que tava me bloqueando no começo também pra gente começar a falar de comunicação e oratória lá, né? Fizemos algumas reuniões ali com o Paulo Afonso, e ele me encorajando sempre. E eu, em um determinado momento, pensei assim, eu não sei tudo, mas às vezes o pouco que eu sei Sim, é muito para outras pessoas. É muito para mim, por exemplo. E eu tenho visto isso assim, falo, meu Deus do céu, cara, impressionante, porque eu vejo, tem um mar de conhecimento aí que a gente pode obter, e nunca vamos saber tudo, mas o pouco que você sabe, ele precisa transbordar, precisa passar para outras pessoas, e tem que ser da forma mais efetiva. A fala, nós aprendemos a falar ali com 2, 3 anos, como criança, e é algo que a gente não prepara, a gente muda tudo, só que é como se o jeito que eu aprendi a falar é aquele jeito que me ensinaram lá na primeira infância, e eu vou assim até morrer. Eu me preocupo com aprender outras coisas. Eu não me preocupo em aprender uma comunicação assertiva, a falar, ter uma boa oratória. Eu vou aprendendo outras coisas, vou me enchendo ali. Só que a fala, que às vezes é o que realmente vai, ou a comunicação, né? Que é o que vai fazer aquele valor que eu gastei ter retorno, eu não preparo. Igual o casamento, da mesma forma. Eu acho que é só eu casar, conhecer uma pessoa, me dei bem ali e vambora. Casar. Já era. Cara, tem que se preparar. Eu vou fazer 9 anos de casado em janeiro agora, inclusive um beijo para minha magnífica esposa. Recebendo um beijo ao vivo, nosso podcast vai ficar eternizado. Com certeza. Devo muita coisa a ela. E assim, até hoje eu estou aprendendo muita coisa, conhecendo ela e muita coisa, trabalhando muito a comunicação dentro de casa, porque é extremamente importante para os relacionamentos, seja amizade, casamento, é extremamente importante. Só que a gente não se prepara também para casar. A gente conhece alguém, gosta, vai casa. Então a comunicação da mesma forma, precisa trabalhar, precisa ver. E o mais legal dos cursos que a gente tem feito é que a galera saiu assim, meu Deus do céu, eu não sabia que eu fazia tanta coisa assim, eu não sabia que eu tinha tanto vício de linguagem, não sabia que isso aqui atrapalhava tanto, que eu fazia tanto isso. Tem umas dinâmicas que eu vou cortando eles de fazer alguma coisa, aí tem gente que não sabe nem falar mais. Ela fala, não consigo nem falar mais, porque agora cortou tudo isso. Eu sabia um monte de vício aqui. Eu todinho, né? Não, mas a gente vai trabalhar. Vamos fazer o próximo podcast aqui depois da imersão, vai ser diferente. Tem 3 pessoas que eu já vi falando assim em público, né? 2 deles são palestrantes mesmo, e um não é palestrante, mas fala, se fosse palestrante também, passaria despercebido no meio. Um é a Franci Faciotti, conhece? Fala muito bem, uma presença de palco muito boa, admiro muito, fico olhando as palestras dela. Muito natural, né? Outro é o seu Augusto, não é palestrante, mas ele tem uma pausa estratégica, gera um rapó, como tu falou. Tem um quê de pastor ali. Tem um quê de pastor, consegue... Sensacional. Sabe? E tipo assim, consegue... Sabe, conduzir. O outro é o Paulo Afonso, eu acho muito bacana o jeito que ele fala, que ele conduz. Também é muito próximo da pegada do seu Augusto, assim, ele não é um cara extrovertido, animado, motivacional, ele é um cara que leva a comunicação, conteúdo mais profundo. Então, para ele ter esse arquétipo do sábio, né? Então, o sábio não fala alto, não grita, né? O sábio ele é tranquilo, ele fala uma mensagem impactante. Esses 3 aí que eu te falei, tu conhece, né, os 3? Conheço. Então eu queria que tu me fizesse assim, uma avaliação do perfil, o que cada um usa, técnica, assim, obviamente pela tua análise, né? Que tu já viu os 3 palestrarem. A Fran, na verdade, não. Conheço ela, mas nunca vi palestra dela. Sei que ela faz treinamentos e tudo mais. Mas é isso. O seu Augusto, na verdade os dois, né? O seu Augusto e o Paulo, eles foram saleiros no nosso SAL Movimento, que é o nosso movimento de homens aqui em São Paulo, aqui em Santarém. Exatamente. E eles foram... E é isso que eu falei. O seu Augusto, ele traz essa comunicação ali mais de pastor que comunica,
vai falar uma frase e deixa que termina, né? Então traz o público para si, conecta o público para prestar atenção no que ele está falando. E o Paulo com certeza traz esse arquétipo do sábio, uma fala que tem um tom de voz sempre polido ali, que não exagera muito, nem desce muito também, mas está sempre falando com um conteúdo mesmo profundo. E o domínio do conteúdo para os dois, que eu acho que é primordial, é isso que eu falo, não posso olhar esse gráfico de 7% das minhas palavras e menosprezar isso. Sim. Pelo contrário, esse 7% ele tem que estar muito bem estabelecido. E os dois têm isso, eles têm domínio do que eles estão falando. Por exemplo, nós tivemos o Saulo lá com o seu Augusto, que foi onde eu vi ele palestrando, falando sobre a trajetória de empreendedorismo dele, falando sobre a Masa. Então ele faz o storytelling ali perfeito. Ele começa lá vendendo picolé, se eu não me engano, né? E passa por toda a trajetória, até casar a filha mais velha, que foi um momento também muito difícil. Comunica e ele tem também uma sagacidade ali de fazer o público rir, traz um conteúdo cômico falando sério, isso conecta demais também. E conclui ali, poxa, construir tudo isso aqui, mas ainda assim uma pessoa muito simples, que mantém aquela essência do menino que vendia picolé, que mantém a essência da família, que para ele é o primordial. Então, ó, isso são tudo coisas que eu lembro de uma palestra que eu assisti dele no começo do ano passado, se eu não me engano, mas que ficou gravado. Fica marcado. Né? E o Paulo também sempre trazendo esse conteúdo que conecta muito com o nosso dia a dia. Por mais que seja profundo, falando muito sobre liderança, neurociência, ele consegue colocar o que ele está falando, que é um conteúdo denso, complexo, dentro daquilo que você vive no seu dia a dia, seja relacionamento, família ou trabalho. Eu preciso de aprender com eles dois nesse sentido, porque meu conteúdo é complexo, denso. Pois é. E eu preciso colocar no dia a dia, né? Tem que ter uma aplicação. Se você pegar 4 laranjas... muito bom o conteúdo deles, é fantástico. Mas assim, saindo um pouco... antes de eu ir eu quero ir para comunicação empresarial, mas antes de ir... hora que chegar a batata frita aqui. Hoje não tem. Hoje nós só temos nossos patrocinadores, vamos já falar daqui a pouco. Legal. Mas assim, antes de eu ir para a comunicação empresarial, ainda continuando na comunicação pessoa física em si, o Ismael, o Kevin, o Gabriel, se eu não quero ser palestrante, por que eu deveria fazer o curso? Por que eu deveria aprender a me comunicar? Legal. Outras coisas que eu posso aplicar. Muito boa pergunta. Acabei de mencionar sobre casamento. Casamento. E é uma pergunta que eu faço lá. Quem já conseguiu se relacionar, ou ser um namoro que seja, sem conversar, sem se comunicar? Quem se prepara ali, poxa, estou gostando de uma menina, o que você faz? Você se arruma, você passa um bom perfume, você vai cortar o cabelo. Já começa a comunicação. Já começou a se comunicar ali, precisa ter essa comunicação. A nossa última turma agora teve um aluno que tem 12 anos de idade, o Pedro. Ele é filho do Abner, que é um grande empresário aqui, da Lentes Gradual. Ele fez a primeira turma, ele gostou tanto que ele levou o filho dele é um gênio, assim, um menino empreendedor já. Ele tem uma empresa de bater figurinha, com funcionários e tudo mais. É extraordinário. Tem que trazer o Pedro aqui. Caraca, eu vou trazer ele aqui. Empreendedores, né? E assim, ele aprendendo sobre comunicação, desde cedo. Isso vai facilitar muito a vida desse menino quando ele precisar se comunicar numa empresa, mas desde já para se comunicar com qualquer tipo de pessoa. Então a nossa vida é comunicação. Nós começamos falando aqui, a tecnologia está avançando demais, cara. Vocês trabalham aqui com isso. Sim. E o que vai sobrar pra gente, em tese, por enquanto, é a comunicação. É verdade. Essa empatia, é esse olhar no olho, é o arrepiar, é o cara conseguir falar com você e gerar um sentimento. Então essa comunicação é primordial. Preciso ter isso dentro da família para não gerar conflitos. Grande parte dos divórcios, com certeza, eu não tenho esses dados. Mas é comunicação. Poxa, quantos problemas eu não passei dentro do meu casamento nesses 8 anos e meio aí por falha de comunicação. O problema em si, ele não era tão grande. É verdade. Mas ali a falha de comunicação, por um tá pensando uma coisa, o outro tá pensando outra, cara... tipo, se eu não sou casado, mas eu tiro pelos meus pais, assim. Tipo, quando a gente ia tentar resolver algum problema deles, era só falha de comunicação. Pois é, exatamente, cara. Só falha de comunicação. Eu falo sempre pro seu Augusto, assim, seu Augusto, o senhor talvez nasceu com o dom de Deus, né, pra se comunicar. Mas assim, o senhor faz quase tudo, ou 90% do que tá naquele livro lá, O Homem Mais Rico. Às vezes Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Verdade. Cara, pausa estratégica, fala, ele chega num lugar e pergunta como é seu nome. Como é seu nome? Aí ele repete seu nome e fica falando. A escuta intencional, fala também. Intencional, ouve, sabe, dá opinião, muito bom, concorda com o que tu tá falando. É demais. Não, o seu Augusto é um caso à parte, né? Ele é um caso à parte. Ser humano fora ele é um Neymar, né? Que já nasceu com a habilidade de jogar bola. Inclusive, encontrei ele esses dias aí, se o Augusto assistir esse podcast aí, correndo na orla. O homem tá fino, dedicado, né? Não parou nem pra me cumprimentar. Eu, tchauzinho, opa, vai embora. Não, ele tá fazendo academia de manhã. Ele ganhou não sei quantos quilos de massa muscular. Olha só.
O seu Augusto, ele tem uma frase na sala dele, né, que desde a primeira vez que eu vi ali, aquilo me impactou, é algo que eu levo muito para minha carreira também. Sucesso profissional é consequência da sua vida espiritual. Então, isso aí para mim é assinado Augusto César ali. Maravilha, então vamos passar agora para a comunicação empresarial. Eu quero que tu me fale assim, como que, na tua análise hoje, como que está a comunicação empresarial dentro das empresas e como que isso facilitaria no crescimento delas? Ter uma boa comunicação ali dentro. Tá aí, cara, essa é uma dor que a gente está descobrindo latente assim no mercado, né? Lógico que nós, como temos ali a Leaders School, o Karatê Paulo Afonso, o Balé Letícia Lobo, Highlights com os eventos, são 4 empresas com o mesmo grupo. Então, são muitas pessoas, diferentes idades, só por aí tem que trabalhar muito bem a comunicação também. Mas hoje em dia eu vejo, a gente estava comentando também antes de começar, a dificuldade nossa de falar com essa geração mais nova, né? Sim. E, meu amigo, difícil. Esse desafio ele é muito grande, mas precisamos nos adaptar. Não foge do que a gente estava falando antes. A comunicação empresarial é essa adaptação. Então, eu não falo com o diretor ali de 40 anos da mesma forma que eu vou falar com o colaborador de 19, 20, 18 anos. É uma comunicação diferente, é uma fala diferente. E hoje em dia nós falamos sobre os sistemas representacionais, né, que é o VAC, o visual, auditivo e sinestésico. E tem mais um que o Paulo também fala bastante, que é o digital. Então é a forma de comunicar digital, que essa geração ela já se comunica assim, fazendo emoji com o rosto. Ela é nativo digital, né? É o nativo digital. Então ele vai fazer uma expressão, ele faz uma figurinha do WhatsApp, fazendo mesmo, com o corpo. Assim. Então as expressões estão se tornando expressões digitais no mundo real. Como é que se comunica com essa geração? Você não conhece os emojis, né? Exatamente, você não conhece, não peguei essa referência aí. Então precisa ter essa adaptação, e por isso que tem muitas empresas trazendo mais pessoas novas. Isso é muito legal que a Lugênis faz aqui, né? Você tem um time muito novo aqui e que vai te trazendo essa conexão com essa geração, né? E assim, tipo, tem que ter muita habilidade para se comunicar com outra geração, assim. Tipo, a minha geração, não sei se também foi a criação do meu pai, assim, é pouco sentimental, pouco empática. Eu sou pouco empático demais com... E às vezes eu mando fazer um negócio e depois eu não deveria ter falado desse jeito. E aí como é que você sai e vai falar com outro colaborador que tem 40 anos de idade, que mal usa o Instagram, mal usa o WhatsApp, você precisa fazer uma reunião online, ele não sabe nem como utilizar o Zoom. Então, por isso que eu falo, o líder tem que ser versátil. E tem que dar ênfase na comunicação. Preciso saber me comunicar, olhar, na verdade, eu preciso olhar. Você tem líderes abaixo de você aqui, e esses líderes coordenam times. Então, eu preciso olhar também para esses líderes e saber se eles estão se comunicando com o time deles de forma assertiva. A comunicação do líder porque tem gente que não consegue fazer uma reunião. É verdade. Eu não consigo fazer uma reunião. Eu acho que eu tenho que ser muito formal, eu só vou lá e dar cacetada na cabeça das pessoas e, cara, essa geração não vai ouvir dessa forma, então aquela pessoa não vai ouvir daquela forma. E você tem que saber falar, é o que eu falei. Antes de comunicar, preciso escutar. Preciso conhecer as pessoas que eu vou falar, quem é, a faixa etária, o que gosta, como que essa pessoa vai reagir melhor, utilizar gatilhos mentais, que é muito importante isso também, de uma forma a persuadir mesmo a pessoa, mas não persuasão olhando para um lado negativo, mas para ela fazer realmente aquilo que precisa ser feito de uma forma que a empresa precisa que seja feita, né? Tipo assim, o líder, tem empresas que a gente faz eventos dentro dela, né, no qual eu faço consultoria. E assim, ao invés de trazer um palestrante de fora, ou vários palestrantes, eu gostaria que o diretor financeiro falasse, o diretor executivo. Sim. Meu Deus, quando fazem um evento desse daí, os caras já ficam com raiva da gente. E eles vão falar lá, e assim, é coisa que eles fazem todo dia. Eles sabem, eles são experts naquilo. Tipo assim, imagina que tu me chama para falar sobre... Eu sou especialista em finanças, mas tu me chama para falar sobre a finanças da Leaders School, eu não vou saber nada. Claro. Não tô lá todo dia. Mas tu que talvez não tenha a mesma habilidade que eu, mas tá lá na finança todo dia, tu vai falar muito melhor do que eu. Sim. E se tu sabe se comunicar, tu vai arrebentar. Exatamente. Então, às vezes, eu quero fazer esses eventos nas empresas, aí eu digo, olha, ao invés de trazer um palestrante de fora, por que o diretor de marketing não vai lá e fala? Dá um spoiler que a gente faz na imersão também. A gente começa com uma encenação, né, para quebrar um pouco o padrão, e a encenação é justamente isso, é um chefe que ele liga para o funcionário, chama para o cara ir na sala dele lá, que ele tem um convite para fazer. Aí o funcionário chega todo perdido ali, e o chefe fala, olha, fulano, eu tô vendo aí seu empenho nesses últimos meses, os números estão excelentes, batemos recordes nesse semestre, e nós temos a reunião semestral, agora semana que vem eu quero te convidar para apresentar os números para o nosso time. Reapresentar os números, você vai ler ali, vai apresentar e comunicar para o time, parabenizar e tudo mais. E além disso eu quero te convidar para palestrar na nossa convenção, no próximo mês, convenção de líderes,
mais de 100 líderes vindo aqui para a cidade e você está sendo convidado para dar essa palestra. O que você acha? Aí o funcionário, nessa hora da encenação dele, ele trava, não, porque eu tenho um relatório para entregar, eu não vou conseguir, não é melhor deixar para o ano que vem, eu me preparo melhor e tudo mais. Aí já era, né? Então, quantos de nós não perdemos oportunidades por não saber falar? Esperar estar 100% preparado. Isso nunca vai acontecer. O que eu também falo você está com medo, tem que ir com medo mesmo. A antítese da coragem não é o medo, é a covardia. Então, eu posso ser corajoso tendo medo. Eu saltei de paraquedas. Tava morrendo de medo, cara. Morrendo de medo. Mas foi uma das experiências mais fantásticas que eu já fiz na minha vida. Quando terminou, né? Caraca, nossa, eu enfrentei. Não, eu fiz assim, quando terminou, eu pisei, eu queria subir de novo. Mas antes disso, pra ir, meu Deus do céu, morrendo de medo. Fui com esse medo e foi bom pra mim. Agora, se eu fosse covarde, eu teria ficado dentro do avião e falado, não vou não. Então, essa covardia é o que faz a gente perder muitas oportunidades de relacionamento, de networking, de negócios. Preciso ter iniciativa, preciso ter proatividade, preciso saber me comunicar e que resultado que eu quero obter com aquilo. Muito bom. Muito bom mesmo. Mas antes de nós fazermos as próximas perguntas, vamos falar de quê? Dos nossos patrocinadores. Vamos falar da Masa Distribuidora que mandou hoje aqui o Piracanjuba Protein, né? Tem 15 gramas de proteína, da Milk Moo. Olha aí, depois vamos distribuir para a galera. Uma bebida láctea, sabor morango, com chocolate, com brigadeiro branco. Uau! E diet, com restrição, para quem tem restrição à lactose. Então é zero lactose aqui também. Zero lactose, tá aqui. Acabei de ver na embalagem. Muito bom. 15 gramas de proteína. Então, para você que malha, tomar isso aqui, isso é uma refeição já, pré-treino. Também a hamburgueria do Humberto, né? Cozinha do Humberto, hamburgueria em Londres. Barov Consultoria. Se você quer saber o valor exato do seu negócio, você tem um negócio chamado Valuation que a gente faz, sabia? E Valuation é uma metodologia. A gente vai escolher a metodologia mais adequada para o valor, maximizar o valor do seu negócio, tá bom? Bom, falei todos os patrocinadores. Então vamos voltar aqui com as perguntas. Então, uma coisa que eu acho que eu quero até voltar aqui, lá em pessoas de novo, quando eu trabalhava no RH do Boticário, né? Então, tipo, eu selecionava ali os currículos das pessoas, eu olhava, caraca, esse currículo aqui, show. Aí tinha um outro currículo ali todo fraquinho lá, só que o cara do currículo fraquinho falava muito bem e o cara do currículo power não falava. Aí eu já vejo a importância de você ter uma boa... Não quero ser palestrante. Para que eu devo me comunicar? Para uma entrevista de emprego, para um encontro, com certeza, para um jantar de negócios, qualquer coisa, para uma venda, qualquer coisa. Então, o cara chegava ali comigo, aí ele chegava como tu falou ali. Chegava, eu fiz pós-graduação. Poxa! E não sei o quê. Aí o outro cara... Olha, é o seguinte, eu não consegui fazer uma pós agora, mas assim, eu tenho muita facilidade de aprender e não sei o quê. E eu faço um café delicioso. É isso, cara. Metia lá e assim, eu vejo que a comunicação nesse sentido é muito bom. Então, assim, existe uma fórmula ou existe um método lá no curso para a gente aprender a se comunicar bem? Se levar em consideração o lado matemático, a fórmula é mais legal do que o método, porque se eu fizer esse mais esse mais esse, eu consigo um resultado mínimo que seja ali. E o que nós trabalhamos muito lá, o principal, na verdade, são 3 pilares para a comunicação eficaz que nós trabalhamos. O primeiro deles é a confiança. Então, eu não posso ter um conteúdo, eu não posso ter uma ideia, um insight legal, se eu não tenho confiança para falar aquilo. Se eu não tenho confiança para me expor. Essa confiança é a disposição. Então, nós fazemos uma dinâmica ali para gerar confiança com o palco antes de a pessoa falar. O que acontece muitas vezes é a pessoa já pega a oportunidade e já sai falando. Então, preciso gerar confiança. Isso, o que você pode fazer? Fui convidado para uma palestra. Vai visitar o lugar antes, pô. Entendeu? Vai ser ali no... Sobe no palco. Sobe lá, vê como é que é. Porque só de subir, de estar alguns centímetros acima e tá olhando as pessoas de cima, a pessoa já fica... meio nervoso. Cara, começa a se tremer, dá taquicardia. É igual eu, tipo, toda vez eu tenho nervoso. Não, o nervoso ele é normal, assim, aquele frio na barriga ele é normal. É o que eu falei, vai com medo mesmo. Mas preciso gerar essa normalidade. Então, se eu puder ir visitar o lugar onde eu vou palestrar ou vou fazer uma reunião, é sempre muito importante para me gerar confiança. Então, vai no lugar, já imagina a plateia, imagina o pessoal batendo palma, imagina alguém te chamando, sobe ali, faz uma encenação de como seria, anda para ver se não vai tropeçar, como é que anda ali, como é que fica no telão. Tem um lugar aqui, um auditório aqui em Santarém que você vai para frente do palco, você fica na frente do telão. Então, você não pode, você tem que ficar só naquela lateral. Você ficar na frente do telão, que é o conteúdo que você está passando, pô, o pessoal quer ler, você vai atrapalhar. Então, eu preciso fazer isso para ir gerando confiança. E a confiança vai muito também dessa mentalização, assim, de pensar que você consegue, que eu vou, que tá tudo certo e não ficar com esse medo excessivo. Outro fator muito importante, que a gente já falou, é a linguagem corporal.
Então, preciso entender. Nós trouxemos um gráfico aqui que 55% da minha comunicação é linguagem corporal. Então, é mais da metade. Isso quer dizer que a minha linguagem corporal, se ela for ruim, eu não consigo me comunicar. Eu não consigo transmitir o sentimento, gerar aquela conexão. Então, tem que ser intencional. O que é linguagem corporal, Gabriel? Você ser intencional e você fazer com que as suas mãos, ou o seu andar, ou a sua feição, ela reverbere aquilo que você está falando. Então, eu não posso ter gestos aleatórios. Eu tenho que falar que se eu for de A para B, eu trouxe você daqui para cá. Então, o que eu falei, as minhas mãos, elas mostraram. Eu fiz assim, mostraram aqui. Então, tudo que eu estou fazendo com as mãos é intencional. Com os pés ou com a minha feição. Se eu estou rindo demais, que eu quero que você se conecte com o movimento ali de alegria, se eu estou mais sério. Então, tudo isso tem que ser intencional. De novo, não é mudando você, mas é tendo intenção. Que intenção que você tem de ficar fazendo assim com a mão? Ou de ficar mexendo, ou de ficar estralando, ou de segurar, ou de cruzar o braço. Cara, não tem intenção nenhuma, simplesmente está aleatório. Então pronto, sua comunicação está falha. Então gerou confiança, entendeu sua linguagem corporal, o próximo é a dicção. Então a dicção também é muito importante. O tom de voz ele é importante, mas ele vai sair com uma boa dicção. E a dicção é conseguir expressar bem as palavras. Tem gente que fala e o pessoal só fica, o quê? O que você falou? Repete. Uma pessoa que não tem uma boa dicção. Aí, para isso, tem exercícios, tem os trava-línguas, tem uma série de coisas que a gente faz, tem a fono. Repete os três: confiança, linguagem corporal e dicção. Nota aí, tá, pessoal? Tem diversos, né? Mas esses aí são os que a gente trabalha e dá muito resultado ali. Perfeito. Então, já partindo quase para o final do nossa conversa, que conselho você daria para alguém que sente que tem boas ideias, mas trava na hora de falar e de se posicionar ou de vender seu projeto? Próxima turma de imersão da Leaders School. Próxima turma, que vai ser quando? Olha, nós estamos agora no mês de julho todo com turmas aos sábados, que acontecem o dia todo, uma imersão de 6 horas seguidas. Sábado é bem legal, a gente tem um coffee break ali top para dar um up na galera. Das 2 às 8, ou então para quem não pode, final de semana, temos turma de terça e quarta. A mesma turma, só que dividida em 2 dias. 3 horas na terça e 3 horas na quarta. Muito legal também. Mês de julho todo agora nós temos, inclusive amanhã tem uma turma muito legal lá na Leaders. Cria uma turma agora aí e faz um cupom de desconto pro nosso podcast, vai? Bora, GeniusCast aí. Quando é que vai ser essa turma aí? Diz aí. Vamos ver na agenda lá, tem que ver, mas pode deixar garantido. Não sei que dia que vai pro ar, mas se alguém procurar a gente lá falando GeniusCast, vamos dar inclusive um desconto aí. Aí tu diz qual é o dia da turma. Pronto, tirar um final de semana ou um meio de semana. Pode essa ser. turma específica, o pessoal vai ter um cupom de desconto. Se a gente fechar 10 pessoas aí nessa turma, fica só pro pessoal da vai dar 20. Show. Mas assim, respondendo, né? Sim. Iniciativa, cara. Tem que ter iniciativa. Então eu quero não perder uma oportunidade. Tenha iniciativa, não deixe se paralisar pelo medo. Eu falo que cada um de nós temos uma mensagem, né? Eu sou um privilegiado acima de tudo, um alcançado pela graça de Deus, e isso para mim é o mais importante. E eu precisei também ser intencional a isso, né? O Senhor, quando Ele nos chama, Ele não nos obriga a vir até Ele, né? A palavra fala que Ele está à porta batendo, aquele que abrir. Então eu preciso ter iniciativa. Aquele que abrir, Ele vai entrar e vai cear conosco. Então eu preciso ter essa iniciativa. Se eu deixar essa oportunidade passar, alguém está batendo na porta ali, meu amigo, vai perder. E assim, quando se torna participante da graça, tu já se torna um mensageiro, né? Automaticamente. Vai ter que aprender a se comunicar. E Gabriel é o mensageiro, né? O portador da mensagem. Então não posso me isentar disso também. Antes da gente ir para a última pergunta aqui, já quero dizer que tem o nosso cupom de desconto GeniusCast. Você que quer aprender a se comunicar, ir para uma entrevista de emprego, vender seu pitch, vender seu projeto para o investidor, ou então ser um palestrante, falar nas redes sociais, porque hoje o dinheiro está no digital. Vai ter o cupom de desconto para participar da turma lá do curso de oratória da Leaders School. Bom, então para encerrar, qual que é a mensagem que você mais gostaria que as pessoas lembrassem depois de ouvir esse episódio? A comunicação, ela transforma. E é a forma de você levar a sua mensagem para alguém. Tem o nosso compromisso que nós fazemos lá. A minha voz é o meu maior instrumento. A minha voz vai me fazer ir mais longe. E se eu entender isso, que a minha voz ela é um instrumento e ela pode transformar a minha família, a minha carreira, o meu destino, o meu futuro, eu vou mudar a comunicação. A forma de comunicar. Eu vou ser intencional, não vou ser aleatório. Então, eu preciso tratar a minha voz como um instrumento muito poderoso.
Caraca, que impactante. Ó. É um propósito mesmo. Bom, Gabriel, quero te agradecer. Né? Alguns dias eu venho tentando te trazer aqui no nosso podcast, só que a sua agenda lotadíssima aí, como gestor. Você viu que 3 anos aí no início do cara, foi 6 meses ele estava num emprego diferente. Ele disse, eu vou ter que dar certo em algum lugar. Todas as portas estão abertas, diga-se de passagem. Todas as portas. Não, ele entrou e saiu pela porta da frente. Se ele voltar, a porta da frente vai estar aberta. Algumas também não é mesmo. Mas... Ele pode pular a janela também, não teria problema. Cara jovem desse, então. Mas muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, né? Já convidamos aqui algumas pessoas que se recusaram a ver nosso podcast porque não tem mais de 1000 seguidores. Tá aqui. Mas você veio só com 100 e... Quantos seguidores nós temos no canal? Inscritos? 110 inscritos no nosso canal. Metade do meu dobro, tá ótimo. E aí nós temos um desafio aqui pra ti, que é o podcast do Macedo, né? Deu 175 visualizações em 2 dias. Rapaz, deixa comigo. Meu irmão, agora. Que era a turma da Líder School, tudo compartilhando. Todo mundo. Tem descobriram agora uma casa que tinha um monte de celular lá, não foi? Olha aí, uma fazenda. Bora fazer uma fazenda de celular digital. Mas muito obrigado por ter vindo. Pessoal, eu agradeço você que nos acompanhou até aqui o final. Se você entendeu que esse conteúdo ele é relevante para você e também é relevante para uma outra pessoa, a forma de você patrocinar nosso podcast sem tirar nenhum real do seu bolso é compartilhando para essas pessoas. O nosso intuito é trazer pessoas aqui que possam ajudar. E comunicação é um fator muito importante para um líder, para um CEO, para um diretor de uma empresa, para alguém que é supervisor dentro do negócio, até para o seu vendedor, o seu operacional que se comunica com o seu cliente. Comunicação é algo muito importante, por isso nós trazemos pessoas aqui como o Gabriel e outros empreendedores que estão mudando o nosso mercado, a nossa economia, o nosso país, né? Fazendo o que é mais importante, que é gerar um emprego e não uma bolsa para ninguém. Bom, você também pode sugerir nos comentários desse podcast pessoas que você gostaria que a gente trouxesse aqui ou até temas que a gente vai atrás da pessoa do tema que você gostaria. Você quer falar sobre inteligência emocional, neurociência, finanças, tecnologia, marketing? Comenta aí que a gente vai atrás dessas pessoas a pedido de vocês. Um abraço e até o próximo episódio.